Olá, meu nome é João Vitor, eu sou aluno de mestrado orientado pela professora Hélio Pedrini e minha dissertação de mestrado é sobre a aplicação de Importance Sampling em conexões subpaths de Bidirectional Light Transport. O conteúdo a seguir foi originalmente apresentado como um exame de qualificação de mestrado no dia 19 de novembro de 2020. No decorrer dessa apresentação, faremos uma introdução ao problema que o projeto de pesquisa tenta resolver. Falaremos sobre a nossa hipótese de pesquisa, nossos objetivos, apresentaremos um background teórico e introduziremos a nossa metodologia. Por fim, discutimos as próximas etapas do nosso cronograma, bem como algumas considerações e desenvolvimentos futuros. Como introdução ao problema, um dos principais focos da computação gráfica, desde a sua incepção, décadas atrás, é a busca pelo realismo e, de maneira geral, a simulação de efeitos visuais. Uma das famílias de técnicas para efetuar tal simulação é baseada no algoritmo de Ray Tracing. A técnica é pioneira em simular efeitos básicos de iluminação, como refração e reflexão. Raios são traçados, partindo da câmera, e efetuando um processo que denominamos random walk, ao atingir superfícies da cena até atingir uma fonte de luz. Anos mais tarde, foi introduzido um novo algoritmo que tinha o Ray Trace como base, chamado de Path Tracing. Usando artifícios matemáticos mais avançados, o método utiliza a integração de Monte Carlo para tomar amostras aleatórias da cena. Isso possibilitou a aplicação de efeitos mais complexos, como anti-aliasing de força bruta, color bleeding e motion blur. De maneira similar ao Ray Tracing, no Path Tracing, os paths também eram traçados unidirecionalmente, partindo da câmera até as fontes de luz. Podemos observar que o Path Tracing pode ser tratado como um método bidirecional, com poucas alterações na ideia básica da aplicação, já que traçar um raio partindo de uma direção ou de outra tem poucas diferenças. Esse é o que chamamos de Bidirectional Path Tracing. É um método que gera paths partindo da câmera e da luz de maneira independente, com uma etapa determinística conectando os mesmos. Algumas versões também introduziram conceitos especiais de amostragem por meio da Multiple Importance Sampling. Via de regra, no entanto, as conexões não eram feitas de maneira especializada, podendo resultar em paths com baixa contribuição. E com isso chegamos na nossa principal hipótese de pesquisa. É possível reduzir variância em um algoritmo de Bidirectional Light Transport ao aplicarmos Importance Sampling nas conexões subpaths com o Alias Sampling Method? Esse é também o nosso principal objetivo. Introduzir um método que efetue conexões especializadas com Importance Sampling entre os subpaths em um algoritmo Bidirectional Path Tracing. De maneira mais específica, nós iremos investigar métodos utilizados pela área para reduzir a variância ao efetuar conexões subpaths. Iremos propor uma nova técnica para amostragem de conexões subpaths. Efetuaremos a validação do nosso método por meio de cenas e modelos 3D. Também iremos comparar e avaliar nossa técnica com outras existentes na literatura. E por fim, iremos publicar os resultados da nossa pesquisa. Agora iremos introduzir alguns conceitos e teoria utilizados na elaboração desse projeto de pesquisa. Na área de Light Transport em computação gráfica, a notação da integral de path introduzida por Eric Witt em sua tese de doutorado é a referência da maioria dos papers e trabalhos publicados desde então. Path tracers, de maneira geral, resolvem o que chamamos de rendering equation, termo cunhado por James Kaguya. Também pode, alternativamente, ser chamada de equação da iluminação. O seu resultado é o total da radiância, ou energia, recebida por um pixel J, e é dada como a integral do throughput de luz por esse pixel, podendo ser aproximado como um somatório de amostras do throughput pela função de densidade de probabilidade, ou PDF, dividido pelo número de amostras tomadas. Sendo um método que gera amostras aleatórias, os path tracers possuem ruído, caracterizado por artefatos visuais na imagem. Esse ruído é reduzido conforme tomamos mais amostras, e queremos que isso ocorra o mais rápido possível, até que a equação da iluminação converja para um certo valor. Essa convergência é mais rápida quando o integrante da equação é relativamente grande. De maneira geral, em um path tracer isso ocorre quando amostramos direções com relação a algum outro termo. Por exemplo, as distribuições de luzes da cena, ou com relação ao material da superfície atingida. Para isso, utilizamos PDFs especializadas. Aqui vemos uma comparação quando aplicamos Importance Sampling em relação ao material e às luzes, respectivamente. Nesse exemplo, quando aplicamos Importance Sampling em relação ao material, à esquerda da figura, o reflexo está mais bem definido, mas a cena em geral está mais ruidosa. Em contrapartida, quando aplicamos em relação às luzes, à direita da figura, a cena tem menos ruído em geral, mas a reflexão tem ruído elevado.
Isso implica que temos PDFs que se adaptam melhor a certas áreas da imagem, ou certos aspectos da mesma. Podemos dizer que elas são ótimas de maneira local. O Multiple Importance Sampling introduz uma maneira de utilizar múltiplos PDFs simultaneamente, como uma soma ponderada. Esses pesos utilizados na soma podem ser obtidos de maneira arbitrária, mas há heurísticas conhecidas por produzir bons resultados. Uma das partes mais fundamentais da introdução de um algoritmo de Light Transport bidirecional é a definição de como as conexões entre os diferentes subpaths são geradas. Isso é diretamente influenciado pela forma com que esses paths são gerados. Enquanto algumas formulações do algoritmo geram subpaths de forma conjunta, pixel a pixel, outras os fazem de maneira independente. Conexões bem-sucedidas necessitam de checagem de visibilidade e são feitas para cada par de vértices, de um subpath para o outro. A contribuição de uma conexão é definida como o produto dos throughputs dos subpaths divididos pelas suas PDFs. Aqui nesse diagrama, vemos um exemplo de uma conexão de subpath entre um path de luz e um path da câmera, ambos com comprimento 2. Também vemos outras conexões hipotéticas que são levadas em conta pelo Multiple Importance Sampling para computar os pesos de maneira correta. Para a aplicação da nossa metodologia, nós utilizaremos o Alias Sampling Method. Ele é um algoritmo de amostragem de números naturais de acordo com probabilidades definidas arbitrariamente. É um algoritmo eficiente, com custo constante para cada etapa de amostragem e custo linear durante uma etapa de pré-processamento. Falaremos um pouco mais do mesmo em seguida. Vamos agora apresentar alguns trabalhos relacionados à nossa metodologia. O combinatório Bidirectional Path Tracing combina conjuntos de subpaths de luzes da câmera, ao invés de paths individuais. Como reuso de subpaths, os autores embaralham as coordenadas do espaço de amostragem para evitar a existência de padrões de correlação. Eles também efetuam o uso da GPU e da CPU simultaneamente, tornando o algoritmo robusto e otimizado. Aqui vemos uma comparação da quantidade de conexões realizadas ao mesmo tempo por um Bidirectional Path Tracer tradicional e pelo combinatório. Probabilistic Connections for Bidirectional Path Tracing efetua conexões de maneira probabilística, ao armazenar subpaths de luz e estimar funções de probabilidade de massa, ou PMFs, dos mesmos. Importance Sampling é aplicado para escolher os subpaths armazenados. É feita então uma interpolação de paths próximos ao escolhido por Importance Sampling. Como há reuso de subpaths, há aumento de ruído, que aqui é combatido ao introduzirmos pesos especializados ao Multiple Importance Sampling. Aqui vemos também um diagrama representando como as conexões são feitas. O Matrix Bidirectional Path Tracing é uma variação do Bidirectional Path Tracing original, com uma formulação de subpaths em formatos de matrizes para a escolha das conexões. Isso permite a introdução de estratificação e aplicação eficiente de amostragem de baixa discrepância. Também é introduzido uma reordenação dos PPFs das matrizes, que permite a variação das contribuições de PPFs de maneira suave, sem pontos de singularidade e reduzindo o ruído. Agora iremos introduzir a metodologia do nosso método proposto de forma geral. Nosso algoritmo começa com uma etapa de inicialização, onde fornecemos os parâmetros da cena e os modelos 3D, bem como fazemos o pré-processamento das estruturas que serão utilizadas pelo Alias Sampling Method. Em seguida, passamos para a etapa de amostragem, onde em um loop geramos paths de luzes da câmera de maneira simultânea, criando uma matriz de conexões. Então, amostrando essas matrizes, obtemos os paths conectados, que resultam em uma amostra finalizada, que é então acumulada. Com relação à amostragem com o Alias Sampling Method, precisamos inicialmente construir algumas estruturas em um pré-processamento. Gerando L vezes N sobre path de luz, adicionamos os mesmos a uma lista. Em seguida, dividimos essa lista em diversos bins, contendo entre 1 e 2 paths. Cada bin tem a mesma probabilidade de ser escolhido, mas os paths em cada bin terão probabilidades proporcionais às suas contribuições. Após a construção das estruturas, para mostrar um path, tomamos um número aleatório para escolher um bin e um segundo número aleatório para escolher outro path dentro desse bin. O path escolhido é então retornado e substituído na estrutura, já que não queremos usar o mesmo path múltiplas vezes. Já para efetuar a amostragem de matrizes, temos que ter em mente que a matriz é apenas expositiva. Na prática, nós indexamos dois arrays, um de subpaths de luz e outro da câmera. O conteúdo da matriz, ou seja, as conexões em si, são dadas pelo produto da contribuição de um path com outro. Para a amostragem, utilizamos um Low Discrepancy Sampler 2D. Para testar e validar o método proposto, iremos utilizar cenas e modelos 3D disponíveis online de forma gratuita. As cenas são escolhidas para evidenciar as forças e eventuais limitações do método que estamos propondo. Aqui vemos imagens representando uma versão da Corner Box, bem como a Door Room e a Egg Room.
Essas duas últimas são sidas utilizadas por Eric Witt em sua tese de doutorado, onde o Bidirectional Path Tracing foi originalmente proposto. Para avaliar a efetividade do nosso método, utilizaremos duas métricas, a RMSE, ou raiz quadrática do erro médio, que é uma métrica de comparação quantitativa, e o FLIP, um algoritmo complexo para comparação qualitativa entre imagens renderizadas por métodos de Monte Carlo por meio da geração de mapas térmicos de diferença. E com relação ao nosso cronograma, aqui temos as principais etapas que serão executadas ao longo do projeto, até a defesa que ocorrerá em fevereiro de 2022. Agora algumas considerações finais. É importante frisar que aplicar importance sampling em conexões subpaths ainda é um problema aberto e merece maior atenção da área. Nosso objetivo é propor um novo método que utilize importance sampling para efetuar as conexões e investigar o seu uso. Nós estamos nos estágios iniciais de implementar o mesmo por cima do Matrix Bidirectional Path Tracing. Entramos em contato com os autores do algoritmo original e eles providenciaram a implementação privada deles, não disponível publicamente. Isso tornará mais fácil comparar nosso método com outros da literatura, e pode servir como base para uma interação mais rápida. Atualmente, estamos também prototipando nossa versão do Alien Sampling Method como um script de Python para validação de conceitos. Resultados preliminares mostram um acréscimo de 15 a 20% no throughput dos paths. É válido ainda considerar algumas questões. A pré-computação de paths de luz no começo da aplicação é uma limitação? Como podemos tornar a mesma mais eficiente ou reduzir o tamanho do cache? E com relação aos bins de paths de luz, como podemos efetuar uma divisão dos mesmos de maneira a maximizar os ganhos de variância? Para terminar, gostaríamos de agradecer a CAPES pelo financiamento desse projeto e ao Instituto de Computação pela infraestrutura. Obrigado por assistir esse vídeo.